No culto de hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a Torá, aquela que alimenta as nossas vidas, que transforma nossas vidas, que nos edifica. A palavra de Deus, conforme o Salmo 119 diz, é perfeita e alumia os olhos. Nós hoje vamos refletir sobre a palavra de Deus, vamos adorar a Deus por sua palavra, que não volta vazia. Salmo 65. A ti, ó Deus, espero o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para que habite em teu atrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra, e aqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio d'água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Enches d'água seus sulcos, regulando a sua altura, amolecê-la com a muita chuva. Abençoas as suas novidades, coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos dos desertos, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Obrigado, Pai querido, Deus de amor, por tudo que é, Senhor. Obrigado pelo teu imenso amor, pelo teu carinho, Senhor, com que olhas no nosso íntimo, Pai. Tu, Pai querido, a ti, Senhor Jesus, toda honra e toda glória, Senhor. Todo o nosso louvor e adoração rendemos a ti, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias sobre a nossa vida, Senhor, e por cada amanhecer, Senhor. Obrigado, porque sabemos que tu estás cuidando de nós a tempo e fora de tempo, Senhor, e pela tua fidelidade infinita, Senhor. Por tudo isso, te louvamos e te agradecemos, Pai querido. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Graças, Pai, irmãos, eu vou ler o livro Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olá, irmãos, uma alegria e uma gratidão por estar participando desse momento de confissão. Nesse instante nós faremos a oração de confissão. Oremos. Senhor Jesus, nós te recebemos em nossos corações e confessamos a Ti como nosso Senhor e Salvador. Declaramos que somos pecadores e dependemos da Sua graça para mudar a nossa vida e nossa história. Senhor, transforma todo o nosso ser, restaura nossos corações, pois queremos sentir a Tua graça e o Teu perdão. Reconhecemos nossos erros e reconhecemos que dependemos de Ti. Dá-nos, Senhor, a Tua salvação. Faz-nos ser um Teu servo e dá-nos, Senhor, uma nova vida, pois nós temos certeza que o Senhor nos ouve e nos perdoa. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Bom, na certeza que Deus nos perdoa, eu vou ler o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 até o 13.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz a produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém. 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 Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É que poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. É que a terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou,
dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. No culto de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do semeador. Nós vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a explicação da parábola a partir do verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do semeador é o texto que está proposto pelo anuário litúrgico para este domingo. E justamente para esse domingo, os textos bíblicos, todos eles falam acerca da palavra de Deus. É interessante como Jesus contou essa parábola para que as pessoas compreendessem de que forma a palavra de Deus age nos nossos corações. A parábola é um gênero literário utilizado para falar de assuntos complexos de forma simples, fazendo comparações com aquilo que é do cotidiano das pessoas. O semeador é o próprio Cristo em primeiro lugar. É Ele quem vem trazendo a palavra de Deus, as boas novas de salvação, para que todas as pessoas tenham acesso ao reino de Deus. Depois se tornam os seus pregadores, são os primeiros discípulos que estão ali junto com Jesus. E é sobre eles praticamente que Jesus está falando. E lógico que atualizando para os dias de hoje, somos nós cristãos e cristãs que anunciamos a palavra de Deus. Cada um de nós que prega a palavra se torna agora um desses semeadores que sai a plantar, a semear a semente da palavra de Deus. A semente é sempre a mesma semente. É a palavra de Deus, fiel e verdadeira. Ela não muda, ela é assim como Cristo, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas de uma forma muito dinâmica, a cada vez que você lê o texto bíblico, pode ser o mesmo texto bíblico, você pode conhecê-lo e reler esse texto várias e várias vezes, e ela sempre vai ter algo novo para te comunicar. Mas continua sendo a mesma semente, a mesma palavra. E a pergunta que a gente faz nesse momento é o seguinte: se o semeador é sempre o mesmo, porque nós falamos sempre em nome de Cristo, em nome de Deus, o semeador continua sendo o mesmo. A semente continua sendo
a mesma, é sempre a palavra de Deus. Por que é que em algumas ocasiões em que a gente evangeliza uma pessoa, essa pessoa aceita Jesus e outras pessoas não aceitam a Jesus? Você já parou para pensar que a diferença não está nem na semente, nem no semeador, mas sim na terra onde essa semente é plantada? A parábola do semeador chama a nossa atenção para os tipos de terra onde a semente caiu. Diz que o semeador saiu a semear e parte dessa semente cai à beira do caminho. Essa semente, ela é facilmente devorada pelos pássaros. Jesus faz aqui uma comparação com as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que se deixam levar pelas artimanhas do maligno. Facilmente ele as convence de que não vai dar certo, isso não vai ser tão bom assim, que diferença vai fazer na sua vida seguir a Jesus ou não, né? Tanta coisa nesse mundo para você perder tempo com isso, e vem pensamentos, outras distrações, coisas que te tiram do foco e então você desiste da boa notícia de salvação. Essa é a semente que cai à beira do caminho. A semente que cai no solo rochoso é aquela semente que é plantada no coração de alguém que não permite que a palavra realmente se aprofunde na sua vida. É alguém que fica sempre na superfície do relacionamento com Deus. É alguém que está sempre raso no seu relacionamento com Deus. E isso faz com que, num primeiro momento, a semente brote rapidinho, né, facilmente, mas ela não se aprofunda com raiz, porque as pedras não permitem. Né? Quando tem muita pedra no terreno, é difícil da raiz se aprofundar. O que acontece? Se vier uma chuva forte, ela consegue derrubar essa plantinha. Se vier um vento muito forte, derruba também. Se o sol for forte demais, vai queimar, vai murchar, vai secar. É o caso das pessoas que ouvem a palavra de Deus, ficam nesse relacionamento superficial com Deus. Num primeiro momento, a sensação é que a pessoa realmente está convertida, realmente permitiu que Deus começasse a transformar a sua vida, mas fácil, qualquer coisinha que acontecer pode escandalizar essa pessoa. O sofrimento é inaceitável para a pessoa que tem um relacionamento raso com Deus, porque nesse relacionamento raso a pessoa não consegue compreender que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o tipo da pessoa que começa a se questionar assim: poxa, mas crente sofrendo desse jeito, mas crente tá doente, mas crente só pode estar em pecado. E aí começa a arrumar desculpas para se esquivar da presença de Deus e da presença dos irmãos e irmãs. Porque não tem raiz. Aquilo que não tem raiz não permanece, não vai muito longe. É como um matinho que você facilmente extirpa do terreno. O solo com espinhos. O solo com espinho é comparado à pessoa que ouve a palavra de Deus, frutifica, mas ela se cega com as coisas que estão ao seu redor. É tanta coisa ao seu redor e tanta coisa que lhe chama a atenção que elas começam a sufocar a pessoa, né? É uma pessoa que está tão ligada com as coisas desse mundo, com as coisas que são passageiras, especialmente as riquezas, né? E aquilo que pode te dar alguma segurança ou alguma garantia de que você vai conseguir, de que você vai ter condições de ir para frente. E aí então as outras coisas, que são aquelas que estão para além do tempo presente, como a vida eterna, por exemplo,
Nossa vida é extremamente passageira aqui, mas a vida eterna se torna algo que a pessoa não consegue enxergar, porque ela só enxerga o que está diante dos seus olhos. Ela não olha além. Os espinhos estão muito próximos dela e tampam a sua visão. O solo bom, na última comparação que Jesus faz, o solo bom é a pessoa que ouve a palavra, que permite que a palavra se enraize na sua vida, transforme de dentro para fora. Não é só aquela coisa superficial, não é só aparência de transformação, mas tem uma transformação real e profunda acontecendo na pessoa. E aí então ela produz um desenvolvimento de vida cristã. Essa pessoa, nas palavras de John Wesley, é como um solo suave, profundo e um solo limpo, que permite que a palavra de Deus dê o seu resultado esperado, que é frutificar. Agora, então eu volto à pergunta: se o semeador é o mesmo e a semente é a mesma, por que é que algumas pessoas que nós evangelizamos dão o resultado de vida cristã, né, de desenvolvimento da maturidade cristã, e outras não dão? Será que a estratégia que eu utilizei que foi equivocada? Será que para evangelizar o Joãozinho eu fui mais assertiva do que quando eu fui evangelizar a Maria? Não. A diferença está em quem recebe a palavra. A diferença está em quem ouve e aceita ou não a palavra de Deus e permite ou não essa palavra se aprofundar na sua vida e transformá-la de dentro para fora. A verdade é que espiritualmente a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas, e é impossível a palavra de Deus chegar na vida de alguém e não transformá-la, mas é preciso aceitar que ela te transforme. Se você não aceitar, ela não vai te transformar. Agora, você já plantou alguma semente e com o passar dos tempos você percebeu que aquela planta estava necessitando de um vaso maior? Já plantou alguma coisa que você percebeu que estava ficando fraquinho, está precisando de adubar aquela terra? Você já plantou alguma coisa que você percebesse que precisava então trocar o solo? Nós temos a condição de transformar a nossa vida cristã em curso. Enquanto a palavra de Deus faz essa transformação em nós, nós podemos trocar o nosso solo. Vou te dar aqui a seguinte orientação. A palavra de Deus, ela é um organismo vivo e dinâmico, e ela é transformadora em todo o tempo. Mas há momentos em que nós precisamos aprofundar mais as nossas raízes. Há momentos em que nós precisamos permitir que a palavra de Deus transforme áreas da nossa vida que nunca foram transformadas. Há dimensões da nossa vida que nós não permitimos ainda que Deus transformasse. E aí a gente precisa talvez ir para um vaso maior. Quem sabe a gente precisa de um pouco mais de adubo. Ou talvez a exposição ao sol esteja demais. Talvez estejamos tomando muita água ou pouca água. Dependendo da planta, ela precisa de mais. Dependendo da planta, precisa de menos. O que é que nós temos feito? Ou melhor, a pergunta tem que ser outra. Quem é que faz esse papel na sua vida? Quem é que desenvolve o papel de tutor da sua vida, de discipulador, discipuladora da sua vida, de dizer para você assim: olha, então, estou percebendo que você está precisando ir um pouco além na sua vida cristã. Tá na hora de deixar a papinha e comer uma comida um pouco mais sólida na presença de Deus, né? Tá na hora de desenvolver-se.
Há plantas que, se a gente não troca de vaso, ela chega até morrer. É o solo que nós precisamos cuidar. A palavra continua sendo a mesma, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, mas o solo precisa ser constantemente limpo, constantemente removido mesmo. E às vezes isso dói. Não é tão simples assim a gente tirar a planta de um vaso e colocar no outro. Mas é extremamente necessário e eficiente. É muito produtivo. O resultado que se alcança depois é muito maior do que aquele que você deixa assim o vasinho, né? Quem sabe pode acontecer dessa plantinha morrer. Não permita que a palavra de Deus morra na sua vida, mas permita que ela continue viva e dinâmica, transformando a tua vida. Permita que o seu solo seja constantemente removido por Deus, trocado, adubado. Permita que o Senhor transforme a tua vida. Permita que essa palavra realmente crie raízes em você, a tal ponto que quando chegar o sofrimento, quando chegar a angústia, quando vierem os problemas, as dificuldades, nada consiga te abalar, mas você consiga crer que mesmo passando pelas dificuldades, Deus continua conosco. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa hoje pensar que tipo de solo você tem sido e que tipo de solo você deseja ser. Quem é que desenvolve o papel de cuidador da sua vida cristã? E você tem sido cuidador, cuidadora da vida cristã de mais alguém? Você tem desenvolvido esse papel? Que Deus te abençoe e te ajude a ser um bom semeador, uma boa semeadora.